Olá pessoal, estamos na nossa quarta videoaula, que é o exame ginecológico, parte essa da disciplina de fisiopatologia da reprodução que é mais aplicada, pois é nessa parte, é neste segmento que nós fazemos o uso da análise clínico-reprodutiva da fêmea, né? Portanto, isso que acaba denotando a parte mais aplicada. Bom, como que vai funcionar então essa aula de exame ginecológico? Primeiramente, eu vou falar de uma forma geral, englobando todas as espécies, quais são as técnicas que são feitas, e depois entrando dentro das particularidades nas espécies bovina, equina, e na quinta videoaula falarei da espécie canina. Bom, aí vocês podem perguntar, então aqui está a nossa introdução, a parte introdutória, né? Desculpa a importância sem acento ali. E aí tem o primeiro tópico, qual que é a importância do exame ginecológico? Vamos usar como pergunta. Bem, então por meio da análise clínico-reprodutiva eu consigo inferir qual que é a fase do ciclo estral que a fêmea em questão, que está sendo examinada, se encontra. Se por acaso ela está apresentando alguma patologia, ou seja, algum desvio, seja de fundo hormonal ou infeccioso, né? Alguma patologia de fundo hormonal ou infecciosa. Também consigo fazer a avaliação se a fêmea está gestante, qual a fase gestacional que ela se encontra e também se essa gestação está passando por algo patológico. Lógico, no que está inerente à gestação, falarei aí algo bem simplista, de uma forma bem simplificada sobre o exame ou sobre a gestação, afinal a gente precisa treinar sobre isso. No entanto, lá na obstetrícia falaremos aí não só nos diagnósticos de uma forma mais específica, mas também aí formas de tratamento. Além disso, bem, então estes pontos denotam aí a importância do exame ginecológico como ferramenta veterinária aí da reprodução. Outro ponto importante, né, a gente não pode se esquecer, principalmente em se tratando de animais, a anamnese, né, a conversa com o proprietário, e a história clínico-reprodutiva de cada animal em questão. 60%, 50% a 60% das vezes nós conseguimos, por meio do exame ginecológico, por meio da anamnese história clínico-reprodutiva, saber aí possíveis problemas. E agora sim, na parte do exame físico, né, a inspeção reprodutiva propriamente dita. Bom, antes de nós entrarmos nessa parte específica do exame físico, né, nós temos que fazer um exame clínico geral, né, verificar o estado do animal, o status nutricional, isso que é algo muito importante, questão da condição de score corporal. Então, muitas vezes os problemas reprodutivos poderá ser um reflexo aí de fêmeas aí com baixo status nutricional. Bom, agora no exame físico específico nós temos algumas ferramentas que são aplicáveis a algumas espécies, como o exame retal, pela via transretal, para que assim nós consigamos chegar até o trato reprodutivo interno, ovários, tubas uterinas, córneos uterinos, vagina também, fazendo uso da palpação retal. Então, bovino e equino, evidentemente, nas demais isso não é possível. No entanto, é claro, em virtude da pequena dimensão abdominal, por meio da ultrassonografia eu consigo fazer muita coisa. Então, lá no ovino, no suíno, nas cadelas e nas gatas, então pela via paramamária, por exemplo, lá do escaneamento do abdômen, eu consigo aí acessar aí o trato reprodutivo. Menos invasivo, evidentemente. Ao passo, é claro, nas outras espécies, na vaca e na égua, é difícil, né? Um abdômen muito avantajado, uma frequência utilizada na ultrassonografia que praticamente torna-se
torna-se muito difícil o acesso pela via transabdominal, pelo tamanho do abdômen e pela quantidade de vísceras ali presentes. Somente pela via retal também. Lembrando a vocês, né, que a ultrassonografia é um exame complementar da palpação retal, pois primeiro eu tenho que localizar as estruturas, ou seja, por meio da palpação retal, para aí então fazer o escaneamento delas fazendo o uso da ultrassonografia. Um outro exame que aí é compatível para todas as espécies é o exame vaginal, tá? Que a gente chama de vaginoscopia, né? Antes do advento da ultrassonografia, era o principal exame complementar que era utilizado em equinos e bovinos. Porque através do levantamento da palpação retal, que a gente já fez alguns exercícios lá no ciclo estral, né? Consistência uterina, presença de ovário, presença de corpo lúteo, né? Você consegue coletar por meio da palpação. Aqui, no exame vaginal, você corroborava as informações, vendo se elas estão em consonância ou não. Por exemplo, palpação retal, útero firme, lá numa vaca, útero firme, ovário com folículo dominante, ausência de corpo lúteo, então eu já consigo inferir que essa fêmea está no cio. E lá na vaginoscopia eu enxergaria o quê? Aumento da quantidade das secreções vaginais, coloração avermelhada da mucosa, abertura cervical, do cérvix, né? Então são pontos aí que você verifica uma consonância de uma fêmea que realmente está no estro. Por exemplo, se eu verificar, nessa mesma fêmea lá, os mesmos achados que eu já descrevi, eu já comentei para vocês lá, consistência, presença de folículo dominante, ausência de corpo lúteo, por exemplo. E se, por exemplo, lá eu estivesse lá, lá pela palpação retal está provavelmente aí com uma fêmea no cio. E você observa lá uma mucosa pálida, né? Uma secreção alterada, além da mucosa, com estrias de pus, um cérvix parcialmente fechado, então você já consegue inferir que isso não está em consonância com o que deve ser o status fisiológico. Já está passando por uma situação patológica. Então é assim que era feito por meio do uso do espéculo, né? Que a gente vai falar lá, que é o exame vaginoscópico. Também, claro, realizado em cadelas, a passagem do espéculo. Então a radiografia, lógico, não aplicável nas de grande espécie, afinal não tem como penetrar o raio, né? O raio não tem uma potência, os nossos raio-x eles não têm a capacidade de penetrar aí a pelve adequadamente de uma vaca, né? O abdômen, uma vaca, não é impossível de escaneamento por meio dela. Ela é de tornar-se cara, né? Então a ultrassonografia nesse caso é o que é recomendável. No entanto, em cadelas, principalmente em gestação, é passível sim aí de a gente ter, principalmente lá a partir dos 42 dias de gestação, lá para fazer a contagem do número de fetos e um procedimento chamado de pelvimetria, por meio da radiografia. Isso é amplamente possível de ser efetuado, é uma ferramenta importantíssima. Em cadelas lá, a citologia esfoliativa vaginal, tá? Vaginal, em cadelas, e a citologia endometrial, que poderá ser aplicada em vacas e também em éguas, tá? Então, citologia do endométrio de éguas e de vacas, para verificar se a fêmea tem a presença de polimorfos nucleares, o que pode nos denotar uma possível infecção uterina, que, por métodos convencionais, pela palpação retal, pelo exame vaginal e até mesmo pela ultrassonografia, não seria passível de diagnóstico. A gente diz que são endometrites subclínicas, ou seja, que visivelmente eu não consigo verificar que elas estejam com infecção uterina, ou seja, com inflamação que leva a infecção derivada de uma infecção uterina. Porém, por meio da citologia isso é possível. E lá na cadela, a citologia esfoliativa vaginal lá para auxiliar no diagnóstico de qual momento do ciclo a fêmea se encontra. Do ciclo estral a fêmea se encontra. Outros exames, a histopatologia, né, endometrial, a biópsia uterina. É um exame muito importante para diagnóstico de... Ele serve para duas coisas. Serve primeiro para fazer o diagnóstico
de endometrites crônicas. Então, algumas endometrites, mesmo por meio da citologia, não é possível, somente pela biópsia uterina. No entanto, isso é aplicável em vacas e éguas, principalmente em éguas. Em éguas também auxilia em nós avaliarmos qual que é a capacidade dessa égua tornar-se gestante, de acordo com o grau de fibrosamento uterino, então é uma ferramenta muito importante para isso. Outros exames, a dosagem hormonal, né? Dosagem sérica de progesterona na cachorra é vital também para auxiliar lá no momento das ovulações, né? Durante o exame ginecológico. Então, em consonância com a citologia esfoliativa vaginal, nos ajuda significativamente. Como forma de diagnóstico de gestação, para todas as espécies, mas, enfim, isso não é muito aplicável, essa dosagem hormonal, para as outras espécies, muito caro. Agora, para a cadela, vale a pena. Principalmente quando você vai inseminar. Com sêmen refrigerado e congelado. Né? Hoje é possível, sim. E o outro exame, por fim, né, que, palpei, por exemplo, uma vaca, não tem infecção uterina, foi confirmado pela ultrassonografia, foi confirmado pelo exame vaginal, foi confirmado pela citologia endometrial e pela histopatologia que essa vaca não tem infecção uterina. O que pode estar acontecendo que ela não está emprenhando? Pode ser um problema genético, que é claro, por meio da tipagem sanguínea, né, pelos leucócitos, ou também chamado pela citogenética, pela avaliação dos leucócitos, pela avaliação do número de cromossomos, pela morfologia dos cromossomos, pela avaliação das bandas gênicas, a gente consegue fazer aí diagnóstico de doenças genéticas, como algumas que eu já passei na primeiro tema, nossa primeira aula presencial, né? Os pseudohermafroditismos. Existe um problema chamado de translocação robertsoniana entre, me esqueci o nome dos cromossomos, 1 e 28 na vaca, né, que às vezes troca de segmentos gênicos entre o cromossomo 1 e o 28, que somente é possível aí na citogenética. Subfertilidades, né, você descartou a questão infecciosa, a questão hormonal está normal, porém às vezes pode ser um fator genético. Então aqui os procedimentos de palpação retal das imagens na égua e na vaca. Luva de palpação retal, sempre com as unhas aparadas, né, não será nós que iremos fazer aí a lesão da parede do reto, tanto na vaca quanto na égua, né? Então, relógio, anel, tira tudo isso, a mão com as unhas bem aparadas, né? A palpação, ela deverá ser executada aí com lubrificação, né? Lembrando-se novamente, não serão vocês que irão causar a lesão no animal, né? Sempre bem lubrificado, uma atenção especial na égua, né? Esse é um ponto muito importante, principalmente aí uma generosa lubrificação, porque na égua é passível aí de rupturas da parede do reto. No entanto, o pessoal aí escandaliza demais, né? Palpação retal na égua. Tomem bastante cuidado da integração física de vocês. Afinal, se vocês se machucarem hoje, amanhã vocês não trabalham. Tomem bastante cuidado, tá? Tomem bastante cuidado, né? Preservem a integridade física de vocês, preservem a integridade física dos animais com uma boa contenção. Então, é o exame de palpação retal. Né? Isso é muito importante, né? A gente já coleta dos parâmetros internos. Então, consistência uterina, tamanho dos córneos uterinos, tamanho dos ovários, diâmetro dos folículos, presença de corpo lúteo. Claro, na égua a gente já sabe que só através da ultrassonografia. Já aproveita, já faz a avaliação da genitália externa, de vulva, né? Da condição corporal, também já dá para perceber, certo? Então tudo isso faz parte aí no momento da palpação retal. O próximo exame é o exame vaginal, então aí estão os utensílios utilizados aí para inspeção vaginal, que são os espéculos. A primeira imagem da esquerda é um espéculo tubular, que pode ser usado tanto para a égua quanto para a vaca, que é um espéculo tubular, tá? Tem um foco de luz.
lá para você fazer a inspeção, né, da vagina, do cérvix, se tem lesão de cérvix, coloração do cérvix, tudo isso a gente consegue verificar aí. É um exame, claro, em desuso hoje, cada vez menos frequente, porém, essas lesões ali de região de vagina, região do cérvix, é passível de ser feito pelo exame vaginal. Então, o espéculo tubular à esquerda e à direita, aí, usado em éguas, é o chamado espéculo de Polanski. Esse é até um espéculo de Polanski alemão, onde que você tem uma maior amplitude da abertura da vagina, né? Você consegue visualizar melhor. Mas todos os fundamentos é verificar se tem alguma lesão ali no canal vaginal, como também no cérvix, e também, é claro, muito usado no passado aí para auxiliar no momento da fase do ciclo reprodutivo que a fêmea se encontra. Para isso, é claro, para que nós... Asepsia, pessoal, faça a correção lá, escrevi antisepsia, é asepsia. Então, como que é esterilizado esses equipamentos? Aqui tem um exemplo de algumas pinças, uma pinça de Albrechtse, que eu vou apresentá-los pessoalmente, e uma pinça de citologia, e outra por baixo de biópsia uterina, que é um segundo Merck. Também uma pinça Blackjack, né? Blackjack, desculpa. Lógico, é uma flambagem desse material, a flambagem a fogo. Tá? Então, instila álcool 90, preferencialmente álcool 90, né? Embebeda aí sobre uma mesa, né? De metal, ou uma bandeja de metal. Instila e até a fogo, né? Então, ele vai esterilizando pela flambagem, tornando esse equipamento aí estéreo. Lógico, esperem esfriar, né? Não vão colocar esse negócio lá para dentro. Esperem esfriar. Aqui uns exemplos, né, do uso desses dois espéculos para vaginoscopia. Um foco de luz, como vocês podem ver na égua ali, né? Onde que a gente vai ver o que? A coloração da mucosa, a presença de secreção, a abertura do cérvix, né? Vocês já sabem, vocês já involuntariamente, lá desde o início, já estou passando isso para vocês e vocês já estão associando aí ao exame ginecológico. E isso, é claro, vai facilitar significativamente a interpretação. Muita gente quer botar a mão, mas não sabe de como funciona fisiologicamente as coisas. E aqui, é claro, vocês nessa altura do campeonato, vocês já estão sabendo bastante coisa, com certeza. A inspeção é, como eu falei, com o advento da ultrassonografia ali, na finalzinho da década de 80, gradativamente esse exame caiu em desuso. No entanto, lógico, em situações mais específicas, principalmente em problemas patológicos, ele ainda é necessário. Lá de cima, a ultrassonografia, né? Pela via transretal, pode ser para mamária, na ovina, na porca, na suína, na cadela, na gata, né? Uma radiografia de tórax de uma cadela, que é um exame pelviométrico, lá a partir de 42 dias de gestação, de que já se tem já, onde que nesse caso verifica se a cabeça dos fetos é passível de passar pela abertura pélvica, né? Tem a avaliação conjugada verdadeira e o diâmetro pielíaco. Mas isso é obstetrícia, a gente faz. Os exames da citologia esfoliativa vaginal, como na imagem aqui aproximada, de cadelas, já para passar um pouco para vocês, tem as células ali, a região do núcleo dessas células coradas, né, mais coradas que o citoplasma. Citoplasma, um rosinha bem clarinho, ali um violeta mais intenso no núcleo, né? Então são típicas de células aí intermediárias grandes na cadela, um pouco de muco, né? Listras de muco, que a gente acaba observando, algumas parabasais, que são as menorzinhas ali, que auxilia aí no momento, em determinar a fase do ciclo estral da cadela. Outra coisa que a gente pode ver, claro, aqui nessa imagem a gente não tem ainda polimorfos nucleares, né? Na cadela seria a partir lá do estro, né? Principalmente da presença de espermatozoide. Aqui uma imagem de citologia esfoliativa uterina, de que vocês conseguem, eu tenho muitas imagens disso aqui, eu vou passar várias imagens para vocês, que é essa citologia aqui, de que vocês veem muitos neutrófilos segmentados, que você pode observar, esse é um sinal de endometrite,
Neste caso aqui foi induzido, né? Ou seja, foi feita a inseminação na égua. 6 horas após foi feita uma citologia e, claro, né? Espermatozoides são células estranhas ao organismo dela, e recrutou um monte de polimorfos nucleares. Mas eu tenho várias imagens, eu vou passar para vocês. E aqui é uma imagem de biópsias uterinas, né? Então, um estudo patológico que a gente pode fazer. No caso de uma égua, então a porção superior é o stratus compactus e o esponjoso, né? Que são as glândulas endometriais que vocês estão vendo aí. Então, são as duas porções que você pode avaliar. Neste caso, você pode verificar a infiltração por polimorfos nucleares, até mesmo por bactérias, e também o grau de fibrosamento uterino, que muitas vezes é resultante pela senilidade uterina, ou seja, pela idade da fêmea, então éguas mais velhas, por exemplo, tem bastante fibrose, né? Substituição do tecido epitelial por tecido conjuntivo fibroso, redução da quantidade de glândulas, ninhos glandulares, enfim. Lógico, no momento oportuno a gente vai falar um pouco mais disso. O exame físico específico, então, agora começando dos passos, a genitália externa, começa então pela vulva, né? Condição corporal primeiro, né? Depois a vulva, agora já no exame físico específico. Como que está a posição dessa vulva? Isso é muito importante, principalmente para a vaca e para a égua. A posição em relação ali à pelve, né? Posição, o ideal que seja o mais vertical possível. O grau de coaptação dos lábios vulvares, ou seja, isso evita a entrada de ar para dentro da vagina, o qual nós chamamos de pneumovagina, e a coloração da mucosa vestibular, se está sendo drenada alguma secreção. Então a gente já vai o quê? Opa, está sendo drenada alguma secreção, pode ter alguma infecção uterina, pode ter bastante acúmulo de líquido lá dentro do útero quando for passar o ultrassom, por exemplo. Então você já tem mais ou menos uma ideia, mas aqui está drenando pus, será que vem do útero, será que está na vagina? Então você já consegue fazer essa avaliação. Então a posição é muito importante, né? Posição, isso claro, na prática nós faremos, mas já vou fazer alguma coisa já de vídeos para que vocês já não fiquem, já estudando, já analisando. Então, a posição, se ela estiver muito longitudinal, poderá entrar fezes, a vulva não vai conseguir fazer um adequado fechamento e, por consequência disso, irá contaminar a região do canal vaginal. Lembrando a vocês que foi feito uma vez um estudo em éguas que tinham uma boa angulação, ou seja, praticamente 80 graus, né, de angulação, bem vertical quase. Eles observaram uma boa coaptação dos lábios vulvares, eles observaram que da prega menial, ou seja, do final do vestíbulo em direção à vagina, gradativamente esse canal tornava-se estéril. E lá no fundo da vagina é estéril. E, em contrapartida, em éguas que tinham a vulva mais horizontal, lábios vulvares mais débeis, em se tratando de coaptação, observava aí que não só a vagina estava contaminada, mas inclusive o próprio útero. Então isso é muito importante a gente ter essa noção aí. E também, é claro, quando da entrada ali de ar dentro da vagina, da presença de pneumovagina, automaticamente aí acaba irritando essa mucosa, mais os micro-organismos ali presentes, causando um processo inflamatório, ou seja, liberando prostaglandina F2-alfa. Então, se ela estiver gestante, vai causar aí uma luteólise prematura do corpo lúteo e, consequentemente, aí essa fêmea retornará no cio. Aqui mais detalhes de uma boa angulação, no caso de uma égua, né, bem vertical, boa coaptação dos lábios vulvares. Aqui outro de uma égua que já está mais horizontal. O exame físico, né? Então a gente já comentou algumas coisas, palpação transretal, que a gente vai escutar, a gente vai ver, né? Vai sentir tamanho, consistência, folículos, corpo lúteo. Esse é o exemplo de uma égua, é uma palpação dentro de uma peça de égua, né? O útero em formato de U, a disposição, como é que ele está lá dentro. A ultrassonografia, né? Então os folículos, o corpo lúteo, dá para verificar alguns tipos de secreção. E claro, o exame vaginal, aí a vaginoscopia, a avaliação do cérvix, tem lesões e tal.
É as tubas uterinas, elas somente são palpáveis em situações patológicas, tá? Tanto na égua quanto na vaca. Hidrossalpingite, piosalpingite, que a gente vai falar isso mais para frente. Então, quais são os parâmetros que a gente coleta? Alguns pontos eu já falei para vocês que que é a consistência, né? Consistência uterina em função da ação hormonal. Mas além disso, nós também avaliamos a espessura dos cordos uterinos e nós avaliamos se eles estão simétricos ou não. Por que se avalia isso? Porque muitas vezes, por isso que eu falei que a gestação era importante nós ter abordado na última aula, porque muitas vezes aí pode estar uma pré-gestação, né? A fêmea está gestante, no início de gestação, ou até mesmo lá no momento da involução uterina, né? Será que ele evoluiu por completo? Porque geralmente aquele corno gestante, ou seja, onde que o feto foi gerado, né? E depois do pós-parto, ele fica um pouco maior que o contralateral, né? Por exemplo, se ela se emprenhou no esquerdo, lá no pós-parto, no puerpério, ela pode estar um pouquinho maior que o direito. Então isso pode nos denotar aí que a evolução uterina ainda não foi completa. Então por isso que você anota essas informações de útero. Então espessura, né? A gente vai falar alguns pontos básicos. Não vamos hoje geralmente eu dava, né, uma diferença entre. Eu vou passar algumas coisas sobre palpação para vocês, sim, da metodologia antiga lá que fazia uso do espéculo. Então antigamente usava um monte de parâmetros para você, um dedo, 2 dedos de espessura uterina, assimetria no corno uterino direito, enfim, alguns pontos eu vou passar para vocês, mas hoje a ultrassonografia resumiu muita coisa, para que vocês entendam como é que aconteceu o processo. Gestação, no caso de alguma possível assimetria, os ovários, tamanho dos ovários, né, pode ser uma fêmea anesto, pequeno, com poucas estruturas, ou um ovário grande, tamanho de folículos e presença de corpo lúteo no caso da vaca. Então aí é claro, como eu falei para vocês, existe um contrassenso entre a palpação retal e vaginoscopia, que antes era muito utilizada para determinar com precisão qual a fase do ciclo reprodutivo que a fêmea estava. E hoje, claro, com o advento da ultrassonografia, isso praticamente reduziu. Então aqui é claro, fazendo algumas comparações, né, das informações que eram coletadas naquela época. Aqui no Brasil 2000, né, levou um pouco mais de tempo para o ultrassom adentrar. Os que tinham ultrassom lá em 94, os caras pagavam uma banana, né? Então na palpação, então ainda continua ainda sendo algumas informações, tamanho e estrutura dos ovários, dos ovários, dos folículos, do útero, tamanho dos córneos uterinos, comparação entre os córneos uterinos, simétrico, assimétrico, e na vaginoscopia tu corroborava essas informações, cérvix aberto, fechado, coloração da vagina, quantidade de secreção, tipo de secreção, aspecto da secreção, é mucoso, muco turvo, muco purulento, né? E depois a gente vai passar mais alguns pontos. E aí, é claro, a gente conseguiria determinar se ela estava cíclica ou acíclica, fase do ciclo e possível patologia. Então a ultrassonografia ela facilitou significativamente. Então imagina só você fazer a palpação e a vaginoscopia de 50 vacas. Tem que ter pelo menos aí uns 10 espéculos e aí tá flambando aí. Quando chegou assim na 10ª vaca, tinha que lavar os espéculos e flambar de novo, né? Então, muito trabalho. E é claro, o risco de levar contaminação muito grande. E a ultrassonografia, tudo pela via retal já é o suficiente. Então, darão as mesmas informações lá do exame vaginal. Então, algumas secreções que a gente na vaginoscopia e também na ultrassonografia, essa foto bem à da direita. Já para deixar vocês familiarizados com algumas patologias, aqui uma cervicite, ou seja, aqui é o cérvix da vaca. Vocês estão vendo uma bolinha vermelha dentro do cérvix da vaca, a gente diz que é o prolapso do primeiro anel de Burdi. Tá? Esse é um sinal de endometrite. Tá? É um sinal de endometrite. Normalmente não tem essa bolinha vermelha, no entanto, isso aí é patognomônico de endometrite, tá? De infecção uterina. Se você for ver pro resto da parede, ele está um pouco mais avermelhado. Tá? Então ele prolapsa o primeiro anel de Burdi. Eu sei que é uma endometrite simplesinha, mas que já acaba não emprenhando.
Então, se é drenado pelo espéculo alguma secreção, aí uma secreção mucoturva, 25% de pus, 25% de muco. Aqui está uma representação de uma secreção mucoturva. E aqui na ultrassonografia que você vai acabar fazendo, né? Vai acabar identificando a mesma coisa, ó. Certo? A mesma coisa você vai identificar ali, ou seja, um corte transversal do útero. Vou passar para vocês várias imagens disso, porque vocês já vão se familiarizando. E no centro dele lá, uma imagem hiperecogênica, que é aquilo nada mais, nada menos do que debris celulares, né? Do que pus. Então, bem no centro, não é para ter essa imagem mais esbranquiçada e apontada pela seta. Bom, pessoal, aqui outra imagem ecográfica, né, que retrata um ovário de uma vaca. Tá? Eu vou passar várias imagens disso para vocês. Então, a de baixo, se vocês tiverem uma disciplina chamada de diagnóstico por imagem, vocês vão saber dizer o que está nessa foto aí. Porém, a título de lembrança, a parte de cima é um corpo lúteo, tá? É a formação de um corpo lúteo e embaixo é um folículo, tá bem? Então, corpo lúteo, células lúteas, elas estão bem adensadas. Quanto maior a densidade da estrutura que está sendo escaneada, mais eco acaba sendo refletido por ela. E se for líquido, praticamente todo o eco passa e logo após passar, bem próximo ali da seta verde, está mais esbranquiçado, a gente diz que dá o chamado reforço acústico. Tá? Mas esses pontos a gente vai explorar um pouco mais lá na frente. Mais imagens, então corte longitudinal do útero de uma vaca, corte transversal, ovários com pequenos folículos e um corpo lúteo e um folículo abaixo. No centro do corpo lúteo a gente vê lá uma área anecoica, né, sem eco, que é líquido, né, que por vezes nas vacas poderão ter corpos lúteos cavitários, né, que o líquido no momento da ovulação não foi o líquido folicular no momento da ovulação não foi totalmente expelido, por vezes ele fica aprisionado e ali você observa essa imagem ecográfica. Um ovário superovulado, claro, né, vários folículos, né, pretos, um ovário com vários corpos lúteos, né, tudo ali representado, vários corpos lúteos, são os mesmos na realidade, um folículo, né? Aqui já é um problema patológico, está um pouco ruim essa imagem, mas isso eu vou falar que são cistos ovarianos, aqui são do tipo folicular, perdão. Tem um folicular e outro luteínico, mas isso eu vou falar mais no momento oportuno. Bom, pessoal, vou fazer o fechamento dessa aula agora, porque senão a gente acaba se estendendo e o vídeo vai acabar não